Olá pessoal, estamos de volta aí, quarta-feira, né? Quem não se lembra do programa da semana passada, nós conversamos com o Dr. Cláudio Vergueiro, que eu queria dar as boas-vindas aí novamente, e novamente agradecer por ele ter aceito o nosso convite para estar falando, né, do segmento da saúde. E a semana passada nós falamos sobre o intestino irritável. E ele usou muito a palavra constipação, né? E a gente resolveu falar essa semana, para você que assistiu a semana passada, vocês vão estar linkando a entrevista de hoje com a da semana passada. Doutor Cláudio, boa noite, seja muito bem-vindo aí na Web TV Andradas hoje e mais uma vez, muito obrigada pela essa parceria aí de sucesso que a gente vem fazendo aí já tem um tempo. Eu que agradeço. A gente teve na semana passada aqui e foi curioso porque os assuntos se misturam muito. Sim. Porque um dos sintomas da síndrome do intestino irritável é a constipação. E o que você me perguntou, eu lembro que você me perguntou, falando, a gente vai para a praia e tal, o intestino não funciona. Tem a ver com a síndrome do intestino irritável, mas tem a ver diversos outros fatores. Uhum. Então, o programa de hoje vai acabar complementando o da semana passada. Então, a gente vai começar, né, com a pergunta, quem são os pacientes mais acometidos pela constipação crônica? Nesse caso, são as mulheres e os idosos. E dentre os idosos, mais as mulheres também. Uhum. Mas é mais difícil o homem jovem ter uma doença dessa. Esses idosos que seriam a partir de que idade? Depende de como levou a vida. De vai responder lá na frente. De como a vida judiou desse paciente. Às vezes a gente vê pacientes com características de idosos a partir de 50 anos. Como também tem as exceções, os idosos mesmo para valer, com uma cabeça fantástica, sim, se cuidando bem do seu corpo e que não tem os problemas de forma tão agressiva. Com certeza. Doutor, quais os fatores que influenciam para o paciente ter a constipação crônica? São diversos fatores. E muitos deles relacionados a uma qualidade de vida, uma qualidade alimentar. Então, um dos fatores é a má alimentação. A alimentação do brasileiro já é mal balanceada, né? Porque se a gente for ver qual o prato típico do brasileiro que todo mundo fala, né? Arroz, feijão, bife, batata frita, não é isso que todo mundo fala? É isso daí mesmo. Isso quando não põe uma farinha em cima do feijão, ou não come, dar uma incrementada. Ou não come uma salada de batata antes, né? Então, alimentação é uma coisa fundamental, a gente vai pormenorizar isso daqui a pouco. Atividade física, a falta de atividade física também contribui, pelo menos uma caminhada, todo mundo tem que fazer uma caminhada, tem que andar, isso ajuda a movimentar o intestino. Isso diariamente? Diariamente. Ajuda a movimentar o intestino, ajuda a eliminar os gases. E a parte que daí está relacionada com a síndrome do intestino irritável, que é a parte mental, né? Manter a cabeça no lugar. Mas tem um fator curioso, e que, por incrível que pareça, agora eu estou vendo que as pessoas estão dando um pouco mais de valor para isso, que é o fator cultural. Você vai pensar que o fator cultural pode interferir nisso, né? E aí é interessante, porque isso começa na primeira infância. Então você tem lá um casal de filhos. Para a menina, a mãe chega cheia dos cuidados. Minha filha, o banheiro da escola é sujo, você não pode fazer cocô em qualquer lugar, não solta pum na frente dos outros que é feio, não vai no banheiro em qualquer lugar. E para o menino ela não fala nada. O menino está livre, à vontade. O menino vai para a escola, ele solta, não sei nem se eu posso falar isso na sim, mas pode, o menino sim. vai lá na escola e faz o pum mais fedido, ele vira o herói, é ovacionado pelos colegas. Então, normalmente, essas duas crianças crescem de forma diferente. Isso vai influenciar na vida adulta deles. Com certeza. E na terceira idade. Que interessante, bacana essa informação aí. Porque a gente tem, normalmente, o estímulo da evacuação, o estímulo defecatório, no mesmo horário. Então, e normalmente de manhã. Sim. Então, a criança vai para a escola e aí ela tem a vontade dela de fazer o cocô.
menino já faz um escândalo e vai contando para todo mundo e vai. E a menina se reprime, fica segurando, não solta pum. E logo essa sensação passa. E a hora que ela passa, ela volta a existir, volta a ter essa sensação, normalmente 24 horas depois. Que ela vai estar onde? Na escola. E ela acaba reprimindo de novo. Porque ela vai lembrar das informações que lhe foram passadas. Quanto mais tempo esse bolo fecal fica no intestino grosso, que uma das funções do intestino grosso é absorver água, quanto mais tempo ele fica lá, mais água é absorvida, mais sólido fica aquele bolo fecal e mais difícil de ser evacuado. Com certeza. Então é muito comum criança pequena, principalmente as meninas, fazerem cocô de cabritinho, que falam, né? Que chamam síbalos. Que é o cocô que vai ficando compactado ali, e aí a hora que ela vai fazer aquela dificuldade, aquele sofrimento. E isso começa lá atrás, de uma forma... repressora, vamos dizer assim, né? Mas não é uma repressora no sentido de punir, de maldade. Não, é simplesmente má informação, é medo da criança pegar uma doença, se contaminar, relacionado à postura também, né? A educação, a menina não sair fazendo pum, nada. E eu achei interessante, Rosângela, que esses dias minha filha chegou em casa, minha filha tem 5 anos, chegou em casa com um livrinho que pegou na biblioteca e que ele tinha que levar para casa para a gente ler para eles e explicar. E o título do livro era, se eu não me engano, era As Princesas Também Fazem Pum. Ai, cara, só que bacana. E eu achei muito interessante. E a criança trouxe para casa para os pais irem com as crianças. Isso, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha visto nada falando nesse sentido. Ninguém fala muito abertamente assim, né? Desse assunto, né? E isso é muito importante para as crianças. E ela trouxe o livrinho e foi engraçado, porque a gente foi lendo a historinha é divertida, né? Uma princesa que vai lá, come 2 barras de chocolate, aí ela vai para uma festa, e ela é tirada para dançar pelo príncipe lá, e ela tá quase morrendo, né, de vontade de fazer um pum e não faz. E aquilo faz mal, porque ela segura. Pois é, e aí ela aproveita as badaladas do relógio para poder pra soltar o pum dela e fica aliviada, e caminha para o final feliz da história. E que é o que precisa. Não é uma coisa educada sair fazendo pum na frente dos outros, mas é fisiológico. Com certeza. Se até as princesas fazem, né? É uma alusão bem... E o que a sua menina, quando você leu para ela, qual foi a reação dela? Riu, né? Porque lá em casa a gente sempre falou, tem que fazer, filho. Não segura, mesmo? Sim, essa é a orientação. Desde pequeno. Ela, quando recém-nascida, teve muito problema. E hoje o problema dela, acho que é de toda criança, né? É a dificuldade para comer fibra, que é verdura, né? Uma dificuldade muito grande, então acaba às vezes tendo. E agora tem não só o que a gente fala para ela, mas tem a história do livrinho para a gente lembrar. Ela lembra da história, tem que comer bem, não é barra de chocolate que vai te alimentar, que vai fazer o corpo sair normal, então tem que comer bastante verdura. Interessante a escola, né? De repente mandar um livro, né, sugestivo desse daí, para vocês que são médicos, foi novidade. Não, nunca tinha visto. Eu nunca vi ninguém tocar no assunto diretamente. É um tabu, né? Um tabu. E fazer essa relação, né? É difícil fazer essa relação cultural. O que tem a ver? Tem. E isso, de alguma forma, impregna muito na cabeça das mulheres. E por isso que elas têm, não só por isso, né, mas como a gente falou na semana passada, não tem tempo para dedicar a si mesmo, acaba comendo rápido, não tem tempo para fazer uma alimentação saudável, a alimentação nossa é desbalanceada. E tudo isso, doutor, vai ser cobrado lá na frente, né? Sim. Lá na frente é que a pessoa vai começar a ter esse problema de intestino irritável e outras coisas mais, né? Com relação aos laxantes, resolve? O laxante é um perigo, quando é usado de forma crônica, porque é a forma mais fácil de resolver o problema. Mas não é a correta. Não é a correta, porque os laxantes, com o uso crônico e por um longo tempo, eles acabam destruindo as terminações nervosas do intestino
e lentificando mais ele. É comum, eu tomava um remédio, vou falar nomes aqui, mas um número lá, que é muito conhecido. Eu tomava hoje eu tenho que tomar 3, amanhã vai ter que tomar 5. Porque o organismo vai acostumando, né? Exato. Então, não é a solução o laxante. A solução é realmente ter bons hábitos. Eu lembrei que na semana passada você me falou, se eu não me engano, por que quando a gente vai para a praia, fica 2, 3 dias na praia, não funciona o intestino? O intestino não é igual quando a gente está na zona de conforto nossa, né? Pois e isso é uma coisa que é engraçado também, porque eu tento entrar dentro da cabeça da mulher, porque normalmente é a mulher que sofre mais com isso, para entender. E o que na minha experiência, o que eu já vim recolhendo de informações sobre isso, é um processo que, sabe um meme que tem uma atriz de novela aí, que daí aparece ela pensando assim, vários cálculos, teorema de Pitágoras de um lado, fica calculando, fica pensando um monte de coisa. Não sei se você já viu isso. Não cheguei a ver. Pois é o que acontece na cabeça da mulher na hora que ela vai no banheiro num lugar desse. Então ela está fora do ambiente dela, ela está com uma alimentação que não é habitual dela, e normalmente mais pessoas no mesmo ambiente. Então, das coisas que eu fui recolhendo, é interessante porque elas conseguem pensar, por exemplo, mas e se eu for no banheiro e o volume do cocô for tão grande que eu não vou conseguir, eu vou dar descarga e ele não vai embora? Será que o cheiro vai ficar muito forte e alguém vai entrar depois de mim no banheiro? Será que o barulho vai fazer barulho e as pessoas vão escutar e vai ser... E o pior deles, o que eu vi, o maior pânico, entre aspas, das mulheres, é quando elas entram no banheiro e veem que é aquele vaso sanitário de reservatório, não aquele de parede. Que aquele de reservatório ele é fraco. Ele não, às vezes não tem um volume. Sim. Então, na hora que elas veem aquele vaso lá, aí trava tudo. Aí não, porque ir no banheiro nada, vamos fazer outra coisa. Se ficar uma semana na praia, volta parecendo que está grávida. Com certeza, porque o intestino, o funcionamento do intestino é tudo, né? E isso é interessante, porque como que pode passar tudo isso pela cabeça de alguém antes de ir no banheiro, né? E já no homem, não sei se já desde a infância... Não importa o local que ele esteja, ele vai entrar, ele vai fazer normalmente, como se estivesse no ambiente dele. Pois é. E você acha que então é desse jeito? Eu quando eu viajo, eu não tenho essa mentalidade, não. Mas eu percebo que quando eu estou fora, porque a alimentação também é diferente. Sim. Né? Praia, principalmente, quando você está na praia, não é uma comida, né? Vamos dizer assim, o trivial que a gente está acostumado. E você muda totalmente a comida de praia, é muito mais, vamos dizer assim, fritura, uma série de coisas. Então isso aí também contribui. Mas é interessante essa relação que você falou aí, porque eu fui coletando de pessoas que falam isso, mas doutor, e aí? E aí nada, todo mundo faz. Com certeza. Até as princesas. Então, diz o livro aí, né, que você leu para sua menina. Pois é. E como melhorar o fluxo intestinal? Se o laxante se toma muito, ele realmente acaba sendo prejudicial. Se não toma e você continua com o intestino preso, alguma coisa também, né, pode... O laxante, ele deve ser usado com parcimônia e deve ser usado como uma muleta, que você vai se livrar dela, e não uma cadeira de roda, que você vai depender dela a vida inteira. O resto da vida, Então, a pessoa está numa fase lá, passou um estresse, ou seja por que motivo ficou com o intestino preso, nesse momento, para você limpar o intestino e começar um fluxo novo, o laxante está indicado. Sim, mas tem um laxante correto, né? Mas não pode... laxante é tudo laxante. Não tem... Tem muitos remédios que são fibras sintéticas. Sim. Então, a fibra, ela vem para substituir as verduras, vem para substituir as fibras mesmo, tipo aveia, semente de linhaça, psyllium, são granolas, são diversos alimentos que são compostos de fibra. Existe isso sintético. Então, quando o médico passa a fibra, o importante é só lembrar que a fibra sem água, se você estiver tomando fibra e não se hidratar muito bem, ela vira um cimento.
certeza. Então, esse é um que a gente prescreve às vezes. Mas, sem dúvida, o ideal é uma alimentação saudável. Como eu estava falando lá da alimentação do brasileiro, é tudo errado, né? Arroz, carboidrato, feijão, carboidrato. A farinha que põe em cima, carboidrato. Batata, carboidrato. Então, às vezes ainda acompanha um refrigerante. Em regra geral, as folhas soltam o intestino e os legumes prendem. Claro que não são todos, sim, mas de forma geral, porque às vezes tem que comer salada, vai lá, come uma salada de cenoura e batata. Isso aí é tudo sim, carboidrato, sim, vai virar massa. Então, que ela precisa de fibras. A gente não faz a digestão de folhas. A gente não consegue digeri-las. A gente consegue absorver os nutrientes delas, mas não faz a digestão. sim. Então, essas fibras ficam no bolo fecal e facilitam a saída. Outra coisa são hábitos de caminhada, de atividade física. Quanto mais você fizer o sangue circular no seu corpo, melhor ele vai funcionar. A ingestão de água também, né, doutor? A ingestão de água é fundamental. Sim. Existe aquela... Tem médico que prescreve aí para o cliente, olha, para o paciente, você tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Tem muita gente... Eu por exemplo, tenho um problema sério, se eu tomo muita água, meu pé incha demais. Eu não vou no banheiro, se eu beber muita água, eu não elimino com tanta facilidade. Então, tem pessoas que têm retenção de líquido também. E aí? Tem que ser investigado o porquê dessa retenção. Não é normal, né? Será que ela está relacionada a uma falta de atividade física? Será que ela está relacionada a algum problema cardíaco, algum problema renal? São várias causas fatores, que né? podem influenciar. Mas sem água é vida. Sem água não vai funcionar intestino nenhum. Não tem jeito. E desmistificando, às vezes o médico fala, eu preciso de 3 litros de água por dia. Eu não consigo tomar, doutor. Mas eu tomo suco, eu tomo chá. Então, quando a gente fala água, a gente mesmo. não quer dizer... Não, a gente não quer dizer água mesmo, não? Não, a gente quer dizer líquido. Mas desde que não tenha, como você deu o exemplo de refrigerante. Sim. O refrigerante, ele é muito concentrado, com certeza, com sal e com açúcar. Então, ele falso hidrata. Quando você toma um refrigerante geladinho, que delícia, né? O cérebro já entende, matou minha sede. A hora que ele chega no aparelho digestivo para ser digerido, na verdade, ele retira a água do organismo. Porque o organismo ele tem que equilibrar, tem que entrar em osmolaridade ali no meio que esteja diluído. Então, ele é muito concentrado, ele tira a água das células para chegar nesse equilíbrio e depois vai sofrer absorção e tal, mas ele já retirou a água, então ele falso hidrata. É diferente de tomar um suco, diferente de tomar um chá. E o álcool também, então cerveja pode tomar à vontade que vai hidratar. Hidrata, claro, tomar muito vai hidratar, mas o álcool, ele desidrata. Então, tem que ser sempre acompanhado de água também. O ideal é que a pessoa se hidrate com suco, com chá, isso não tem problema, a gente considera isso água. Eu tomo 1 litro de suco por dia, mas água eu só tomo 2 litros. Bom, tá tomando 3 litros. Mas o suco também tem ele já tem o açúcar natural. Sim. Então tem algum tipo de suco que é não indicado para substituir a água ou não? Não, sucos em geral é só você não querer pegar um suco de laranja, por exemplo, e botar açúcar nele para conseguir tomar, né? Já é o suficiente o açúcar. O açúcar da própria fruta. Sim, já é o suficiente. Se você precisa colocar mais, você vai estar causando um dano. Se é uma pessoa diabética, ela já tem o açúcar da fruta, ainda vai colocar mais açúcar em cima, não tem sentido. Com certeza. Porque muita gente fala que às vezes é mais fácil você chupar uma laranja do que tomar um copo de suco da laranja, porque ali para fazer o suco foi 2, 3 laranjas. Nada a ver. Não, é saudável. É saudável, o suco, né? É saudável. Pessoal, nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa. Na semana passada nós falamos sobre intestino irritável e ele falou muito, na palavra constipação, e hoje a gente falou sobre a constipação crônica. E o que ele esclareceu para nós aqui? Quem são os pacientes mais acometidos pela constipação crônica? Quais os fatores que influenciam para o paciente ter essa constipação crônica?
Os laxantes, você que está acostumado a tomar laxante, não, eu tenho que tomar senão meu intestino não funciona. Ele falou também dos problemas, os prós e os contras com relação a tomar laxante todo dia, e isso aí fazer parte da sua rotina, e como melhorar o fluxo intestinal. Então, se você perdeu alguma coisa, volta aí para o início, não assiste no Facebook, não dá certo, vai para o YouTube, no nosso canal lá do Jornal André das Hoje, você vai assistir essa reportagem aqui na íntegra. E tem um pouquinho também de correlação com a nossa entrevista da semana passada, que você pode também voltar e assisti-la, e você vai ver que tem uma continuação com esse aqui da constipação crônica. Doutor Cláudio, suas considerações finais com relação ao nosso assunto de hoje aí, que foi a constipação crônica. Eu acho que o fato de eu ter visto o livrinho que minha filha trouxe para casa me animou. Então é nesse sentido que eu gostaria de falar com os pais. Cuidado com a higiene, isso é tudo muito importante. Sim. Mas o hábito intestinal ele deve ser respeitado. Com certeza. Isso pode no futuro causar um trauma, isso pode no futuro ter consequências como a constipação crônica ou a dificuldade no banheiro num lugar fora da sua zona de conforto. Então, se até as princesas fazem pum, ensinem seus filhos, suas filhas que devem fazer. Isso é fisiológico, todo Com mundo certeza. faz. Faz parte da natureza, você né? fez um pum, você não faz então. Então não tem sentido isso. Vamos tentar mudar essa cultura, né? Não estou pregando que a criança não tenha modos, não tenha educação, que não tenha higiene, nada disso. Mas que seja dada uma atenção importante para isso, uma atenção para a alimentação das crianças. Eu, como pai, eu sei que não é fácil você convencer a criança de comer verdura, mas é muito importante. Com certeza. E são diversas doenças que depois, no decorrer da vida, vão acontecendo tudo por conta disso. Então, vamos tentar mudar esses tabus, né? E olhar para as nossas crianças como um ser vivo, como qualquer um. Tem as necessidades fisiológicas e que ela vai encarar com naturalidade, né? Que é o correto, né? Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigada e até quarta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. É isso aí, pessoal. Foi mais um bate-papo gostoso com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa. Hoje nós falamos sobre constipação crônica. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, 3731-3637 é o nosso WhatsApp. Se você quiser entrar em contato direto com o Dr. Cláudio, aí estão, né, os endereços da rede social. Ele atende tanto em Pinhal como aqui em Andrades. E o telefone dele também para contato. A gente volta a semana que vem com mais um assunto gostoso aí, que eu tenho certeza que vai despertar a sua atenção. Até na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.